Tira da sua boca, tira do seu coração, tira da sua mente a murmuração. Deus detesta murmurador. Ele ama o pecador, mas detesta a murmuração. Murmuração desagrada a Deus. Aprenda isso. Não adianta você fazer campanha de oração, não adianta orar a semana toda, mas em casa, no trabalho, só fica murmurando, não. Então, tem que mudar alguma coisa, né? Não adianta só ler a palavra, orar, mas não colocar em prática, né? Então, a murmuração não combina com quem anda pela fé, tá? Murmuração. Murmurador perece no deserto. Murmurador fica para trás. Nunca é o primeiro, sempre é o 15º lugar e para lá e para trás. Só vai para trás, porque quem só vive murmurando, tá certo? Então, tira do seu vocabulário a murmuração, tá certo? Fechou? Entendeu o recadinho aqui? Entendeu o mistério? Então é isso aí. Muito bem. Gênesis capítulo 26, do 12 ao 14, diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Amado e amada ouvinte, estamos vivendo um momento no planeta Terra, no mundo, no Brasil, momentos diferentes. Jesus já havia alertado lá atrás, está na Bíblia, que sempre teríamos momentos difíceis, tribulações, aflições, mas ele sempre nos encorajou e continua encorajando, porque está na Bíblia, na palavra, para que a gente não tivesse medo, não se assustasse. Então, pode vir qualquer coisa, acontece qualquer coisa no mundo. Como eu conheço um pouquinho da palavra, eu estou alicerçado na palavra de Deus. Então, quem não conhece a palavra, tudo que está acontecendo, está assustado. Por quê? Porque não conhece Deus e nem o Deus da Bíblia. Talvez alguns até conhecem muitas histórias bíblicas, mas na prática é como se não conhecesse, porque não vive, não crê, não acredita. A Bíblia diz, Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Tem que ter o fator crer, acreditar, né? E, diante do texto que eu li, eu percebo assim que Isaque, ele foi próspero em todas as áreas, né? Abraão, Isaque, filho de Abraão e Sara, né? Então ele foi muito abençoado. E aqui diz justamente que Isaque formou lavoura naquela terra e ele colheu no mesmo ano. Então, tem pessoas que não estão conseguindo colher coisa boa. Porque algo pode estar travado na tua vida. Pode ser, não estou afirmando, só estou dizendo uma conjectura, pode ser que seja, em algumas pessoas, pelo fato de você não observar alguns princípios da palavra de Deus. Porque quem não conhece a palavra é uma coisa. Mas quem conhece e não pratica se torna até pior, né? Porque ele sabe o que é certo, mas faz errado. Porque quem não sabe, ele está na ignorância espiritual. Entenda isso. Por que Deus sempre está falando para o povo dele? Por exemplo, a pastora Eva até leu essa semana aqui, 2 Crônicas 7,14, que é um versículo muito famoso no meio cristão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando para o povo que crê nele. Percebeu o lance? Eu acho interessante, né? Pessoas que se dizem povo de Deus e ele fica reparando o ímpio. Mas aquele lá que não conhece as verdades de Deus, ele se encontra numa cegueira. Por isso que é para pregar o evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para pregar. E a pregação maior não é apenas o ensinamento, o discurso, e sim a prática. Na prática, entendeu? Não adianta eu dizer, você tem que ter amor, mas em casa eu não pratico o amor, eu pratico a raiva, o ódio, a confusão. Você entendeu?
É isso. Então, o problema de muitas pessoas, e principalmente de pessoas que se consideram povo de Deus, é que eles não estão fazendo o dever de casa, no quesito espiritual. É muita religiosidade e pouca prática dos princípios. Quer ver uma coisa que falta muito em nós, que a gente tem que se cuidar? É misericórdia. Tem gente que não está sendo misericordioso. E uma das bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, voltando ao texto que eu li aqui, a vontade de Deus para mim, para você, a vontade de Deus para você, é que mesmo durante um momento de escassez financeira, porque hoje a gente está vendo muitas coisas acontecendo no mundo, na área financeira, e vai ter outras coisas acontecendo. Isso que está acontecendo agora, não vou falar aqui, porque não cabe aqui esse assunto, mas tem a ver com finanças, né, no mundo. Então, o que está acontecendo, isso aqui pode acontecer outros. Mas aí que nós temos que entender que a nossa confiança está no poder de Deus e está na economia de Deus. A economia aqui da Terra, ela tem alguns momentos bons, às vezes algumas turbulências, não é? Mas a economia de Deus nunca vai faltar nada para a gente. Um dos nomes de Deus, que nós falamos Jeová Jiré, ou Jeová Jirê, ele significa Deus provedor. Então, se a tua confiança está no teu salário, sinto muito, você está equivocado. A tua confiança tem que ser 100% no Deus provedor, Deus proverá. Deus proverá, e glória a Deus pelo teu salário, pela tua renda, pelo teu prolabore, pela tua aposentadoria, tudo isso é importante. Se você está prestando bem atenção no que eu estou falando, o que eu disse no início aqui do ensinamento? Cuidado com a murmuração. Tem pessoas que elas pegam o seu ganho, o seu salário, então hoje em dia é tudo depositado na conta, às vezes você não pega nem no papel, né? Mas teve um tempo que você recebia um contra-cheque ali, né? Ou um recibo que você assinou lá que você recebeu o teu salário. Ainda existe, mas hoje está tudo mais, já cai na conta e tal, aí você tira o extrato e vê lá para quem é empregado, funcionário, enfim. Ou seja, tem gente que olha e fala, esse salário não dá para nada, esse salário é uma miséria, esse salário... a pessoa começa a praguejar o próprio salário. Tá errado. Tá errado. Errado. Entendeu? Tá errado. Por isso que você não vai bem. Você está praguejando o teu salário, o teu ganho, a tua renda. Você tem que olhar para ele, não importa se é R$1.200, R$1.300, R$1.500 ou R$999. Você tem que olhar para ele e falar, em nome de Jesus, esse salário é uma bênção. Esse prolabore é uma bênção. Vou prosperar com isso, porque eu tenho a bênção de Deus. Você precisa da bênção. Olha o que diz aqui, ó. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Porque Deus abençoou Isaac. Isaac fez a parte dele. Mas Deus o abençoou tanto, que o homem ficou riquíssimo. Entendeu? Então, quando você faz a tua parte correta, Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural, de uma forma abundante. Agora, você tem que parar de praguejar, você tem que agradecer. Tem pessoas que pedem oração, hora para aposentar. Aí ele recebe a aposentadoria. Aí quando ele vai receber a primeira aposentadoria, dependendo quanto que ele pagava lá para a Previdência, ele vai receber no mínimo um salário mínimo, né? Não é verdade? Mas porque ele ganha lá 1.500. Ele fica feliz, animado e tal. É isso aí. Agora, meu Deus, só isso. Que aposentadoria. Eu pensei que vinha 2. Eu pensei que... Irmão, você pensou, mas veio 1.500. Manda ver, com a bênção de Deus, você vai fazer 1.500 virar 3. Pela fé, meu irmão. Entendeu? É isso. Por isso que eu falei da murmuração. Que o texto aqui não fala de murmuração, mas eu estou te ensinando a destravar no mundo espiritual coisas na tua vida que está travado. Pode ser uma coisa, você é uma pessoa abençoada, você tem Deus, eu não estou falando de salvação, tá? Você tem certeza da sua salvação, você é uma pessoa que ora, tudo, beleza, tá, vamos assim dizer, tá indo bem, né? Mas o negócio não vai. Tem um negócio que não vai. Pode ser essas manias de ficar aí sem perceber, fica murmurando e praguejando a tua renda, o teu salário. Tipo assim,
esse salário não dá para nada, esse salário de miséria, esse salário é ruim, esse já... Tipo assim, né? E isso, eu tô poupando palavras aqui, porque tem gente que fala até coisas absurdas, né? Entendeu? O emprego, então, ele tá trabalhando de empregado ali. Ai, é duro, viu? Tem que trabalhar. Ô, irmão, tem que trabalhar, meu amigo. É assim que funciona a vida. Faz parte da vida. O trabalho, as férias, o salário, ganha, renda. Faz parte, é um ciclo da vida, não é? Mas fica ali trabalhando, resmungando. Eu fico imaginando pessoas trabalhando e resmungando porque não está gostando de fazer o que faz. Aí sai um trabalho imperfeito, não traz qualidade naquilo que ele está fazendo. Né? Aquele vendedor de balcão, aquele vendedor que vai atender o cliente, não está afim. Fala, não está afim, cai fora. Sabe? Às vezes eu sou meio assim, parece meio radical. Não sou radical, mas, sabe, a pessoa tem que se tocar. Então, em vez de ficar murmurando, reclamando, não está contente, então pede a conta e vaza, irmão. É verdade, irmão. Tem que falar umas verdades que poucos têm coragem de falar. E eu estou falando com muito amor e carinho, porque Deus está me dando esta graça para falar nesse formato. Entende? Talvez você já ouviu outras pessoas ensinar a mesma coisa, só com outra linguagem. Talvez uma linguagem mais clássica, mais bonita, umas palavras mais sofisticadas, e você não entendeu. Daí eu baixo um pouco o nível para falar, para você entender o português, sabe? Direto ao ponto. Pá! Aí te impacta, te acorda. Aí vai destravar a tua vida. Entendeu? E eu vou dar uma dica. O Espírito Santo me faz lembrar. Eu atribuo tudo a Deus quando ele me faz lembrar aqui, na minha mente. Cuidado com os bajuladores. Tem gente que está sendo travada na vida, que tem bajulador do teu lado dizendo assim, você é bom, você é isso, você é aquilo, tá bom assim. Ele te bajula. Bajulador faz você parar no tempo, no espaço, você não cresce, a tua vida trava. Então cuidado com quem é bajulador. E não seja também um bajulador dos outros. Entendeu? Olha só, você está aprendendo. Eu li um texto e Deus me dando essa palavra. Por quê? Porque, no caso, voltando ao texto bíblico aqui, a questão do Isaac, ele prosperou, porque Deus o abençoava. Em um dos maiores obstáculos ao rompimento de barreiras, no caso agora para uma vitória, por exemplo, financeira, na área financeira, das finanças, que muitos cristãos enfrentam em períodos de escassez, é justamente quando eles bloqueiam a sua semente. Tem gente que fala assim, Deus entende, né? Então hoje eu não vou ajudar, amanhã eu não vou ajudar, o mês que... Não, Deus entende, é verdade. Deus é bom, misericordioso. Mas é um princípio. É no tempo de escassez, Deus ele vem na contramão da história. Entende? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe. Jesus, 5 pães e 2 peixes, ele multiplica. Ou uma mulher que precisava de um milagre, chega ali o profeta e deu as dicas para ela fazer. Para um dos casos, ele, faz um bolo pequeno, traz para mim aqui. Depois você faz para o teu filho. A mulher falou, mas eu vou fazer a última refeição, vou comer com meu filho e vou morrer, porque acabou. Ela estava dando o quê? Uma sentença de escassez, de miséria, de morte, de tragédia, mas chegou o homem certo lá para dar uma orientação, que Deus mandou ele lá. Entendeu? Eu falei, não, faz primeiro e traz o bolo para mim, depois você vai comer você e o teu filho e não vai faltar nada para você. Não tenha medo, pratica o princípio. Então é assim que funciona. Não é quando eu tenho muito que eu faço, é com o pouco que eu faço. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A promoção de Deus é ao contrário. Tem gente que diz assim, quando eu tiver uma grande empresa, quando eu tiver uma empresa enorme, quando eu tiver uma multinacional, eu faço isso e aquilo. Não. Você tem que fazer agora, enquanto você tem uma empresa na sua casa mesmo. Né? Ou uma empresa pequenininha. Já tem que ser assim. É tipo assim, você já tem que fazer certo desde o começo. Entendeu? E não começar a fazer certo quando está grande. Você tem que aprender certo de pequeno, aí você vai crescendo, aprendendo certo, e vai prosperando, vai crescendo, e quando você estiver grande, você continua fazendo certo e não vai se perder nas grandezas que Deus vai colocar na sua mão. Entendeu? Então. Nesse estudo aqui, nesse texto aqui que eu estou resumindo, que eu estou lendo Gênesis 26, do 12 ao 14,
Isaac ele semeou no tempo de escassez. Era um tempo de escassez, mas ele semeou e colheu 100 vezes mais. Diz a Bíblia que a terra estava seca, os céus estavam fechados, não chovia, contudo, porém, Isaac semeou esperando uma colheita. Esperando uma colheita. Por que ele semeou durante a escassez? Por que ele semeou? Por que ele semeou? Isaac não semeou de acordo com as condições que enfrentava, e sim de acordo com a promessa de Deus. Salmo 37, verso 25, Davi escreveu o seguinte, falou o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi, um dos itens, Davi tinha um coração generoso, o homem segundo o coração de Deus. Davi, depois de 40 anos como rei, teve um momento ali de transição que o seu filho Salomão ia assumir o trono, e Deus já tinha falado para ele, para Davi, como é que seria. Foi o momento que Davi, ele fez uma convocação geral a todo o povo de Israel, falou: gente, quem vai construir o templo é o meu filho Salomão. Mas Deus já tinha dado a planta, Deus já tinha dado todas as dicas para Davi, mas tinha dito a Davi: não é você, mas o teu filho vai construir. Davi faz um levantamento financeiro na nação. E Davi falou assim: olha, da minha parte eu vou dar tanto. E da parte do reinado mais tanto. Quem está disposto a semear voluntariamente? Diz a Bíblia que o povo se alegrou. O povo se alegrou. Está escrito lá em 1 Crônicas 29, conta tudo isso. Estou resumindo para você. Então Davi tinha moral para falar sobre isso, porque ele era o cara. Ele era o primeiro. Ele convocou o povo, mas foi exemplo. O problema de muita gente é que ela ensina para os outros, mas não pratica. Entendeu o lance? É aquele pai que fala: filho, não faça isso, que é errado, mas ele faz. Aí ele quer que o filho melhore, mas ele dá mau exemplo, entendeu? Isso em qualquer área da vida tem isso aí, né? Então tem isso. Então tem coisa que está travado na vida de certas pessoas, porque elas estão quebrando princípios. Aí trava, entendeu? Mas pratica o princípio certo de determinada área, que Deus está falando com você, e você vai ver que a coisa vai ser destravada. Porque há aquela trava que é do mal, que a gente expulsa e vai ter que sair em nome de Jesus, e pode ter uma trava por uma quebra de um princípio, entendeu? Aí quando há essa quebra, parece que o mundo fecha pra gente, parece que fechou tudo, tá? Fechou. Aí você que está me assistindo ou ouvindo pelo rádio, você que tem que analisar a tua vida. Você tem que pegar esses ensinamentos e falar com Deus depois. De noite, antes de dormir, fala: Deus, eu ouvi isso, aquilo. Espírito Santo, eu quero entender em que área eu tenho que melhorar, onde eu tenho que acertar na vida. É isso. Não adianta querer acertar a vida dos outros, eu tenho que ver a minha, como eu também tenho que fazer a reflexão interior para mim, a minha vida mesmo, entendeu? 1 Crônicas 29, só você ler ali, você vai ver quando Davi faz esse levantamento, né? E o povo se alegrou. O povo se alegrou. Quando todo mundo colaborou, né? Diz assim o verso 9: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes. Uhul! Agora pega, hein? Agora vai pegar, hein? Gostei dessa versão aqui. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes. Você é líder de alguma coisa? Vai prestando atenção aí, pessoal. Ah, se eu pegar essa veia aqui, vai longe, hein? Porque os líderes deram exemplo. Entendeu o lance? Pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Foi uma alegria total, desde do rei, que era o maior de todos ali, né? Até o pequenininho lá, porque todo mundo pegou a visão. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e te prospere. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão atentamente recebendo essa revelação espiritual, recebendo esse código espiritual para que ele possa entrar numa nova frequência de fé, um alto nível de fé para coisas maiores. Abençoa a caneta que cada um separou, eu estou segurando a minha caneta também, Senhor. Libera teu favor e dê a todos nós sabedoria do alto. Que a tua graça, favor e bondade sejam sobre todos nós. Abençoa os trabalhadores, empresários, empreendedores, aposentados,
autônomos e todos que nos ouvem e têm o seu próprio negócio. Libera uma unção de grande bênção e prosperidade e provisão para os filhos e filhas de Deus. E abençoa também a água que eu separei, que o povo separou, seja um remédio após a oração. E abençoa também, ó Pai, os agentes de Deus, todos aqueles que têm semeado ou que vão começar a semear a partir de hoje no nosso ministério, uma semente de fé. Libera a bênção e a abundância. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos de Campo Largo e região. É neste domingo, dia 19 de março, às 9h30 da manhã. Vamos estar aí destravando em nome de Jesus tudo que tiver travado na sua vida. Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro de Campo Largo, entrada franca. Aproveite essa oportunidade. 19 de março, 9h30 da manhã, Campo Largo. O convite é para você e para quem estiver ouvindo a gente. Abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.